educandos e familiares, paz e bem. Hoje nós vamos começar a nossa aula relembrando o que nós vimos na aula anterior. Nas duas aulas anteriores tivemos aula sobre a história do computador, vimos quando começou, vimos todo o trajeto que tivemos. Na aula passada nós vimos sobre hardware e software. Vimos que a parte física do computador se chama hardware e a parte lógica, a parte que faz o computador reconhecer cada parte física, se chama software, ou seja, a nossa parte lógica. Hoje nós vamos já dar introdução à parte de sistemas operacionais, ok? Os sistemas operacionais tiveram um trajeto bem grande. Entre esses sistemas operacionais, vamos ver um pouquinho da história da Microsoft, do Windows, que é o sistema operacional que hoje a gente utiliza bastante. Digamos aí que uns 80% da população utiliza a Microsoft, ou seja, utiliza o Windows. E nós vimos que a história do Windows é bem antiga. Mas em 1985, a Microsoft começou a introduzir a parte, digamos assim, que visual, certo? É a parte de interface gráfica para o usuário, que elas denominaram de Windows, ou seja, a Microsoft até então não tinha o Windows. O sistema operacional da Microsoft era o MS-DOS, que era uma tela escura, onde a gente digitava bastante comando para poder acessar determinadas coisas. Por exemplo, se eu quisesse digitar um texto, naquela época, antes do Windows, eu tinha que digitar um comando com o nome edit, e aí ele abriria uma janela também escura, onde eu conseguiria digitar alguns textos. Em 1985, mais especificamente em 20 de novembro desse ano, a Microsoft introduziu um comando chamado Win, que abria uma tela, uma janela, onde eu tinha um ambiente gráfico lá dentro, que eu poderia trabalhar não mais agora só com o teclado, só em comandos. Agora sim, eu já começaria a utilizar o mouse e abriria determinadas janelinhas dentro dessa janela principal para que eu conseguisse trabalhar com alguns aplicativos. Foi aí que nasceu o Windows. Essa primeira versão do Windows foi chamada de Windows 3.11, onde era iniciado através do MS-DOS. Lá dentro do MS-DOS digitava-se um comando e ele abria essa janela. Lá mais para frente, já um pouquinho bem depois, a Microsoft lançou o Windows 95. Essa versão do Windows já não mais precisava que eu digitasse um comando no MS-DOS. Simplesmente ligaria o botão do computador e ele abriria automaticamente essa janela, chamada de Windows. Ok? Como a gente sabe, o Windows, janela, é a mesma coisa. Ok? O Windows em inglês, janela em português. E aí surgiu todo esse processo de sistema operacional da Microsoft, que hoje a gente utiliza. Então a Microsoft lançou o Windows em 85 e hoje nós estamos com uma evolução muito grande na parte de tecnologia, e a Microsoft teve uma importância muito grande nessa evolução. Ok? Depois do Windows 95 veio o Windows 98, o Windows ME, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, o Windows 8, 8.1 e finalmente nós estamos hoje no Windows 10. Além do Windows, também temos outros sistemas operacionais. Por exemplo, nós falamos um pouco sobre a história da Microsoft e da Apple. Lembra lá atrás, nas nossas primeiras aulas, falamos um pouco sobre a Apple e um pouco sobre a Microsoft. Então nós temos o sistema operacional da Apple,
que é o iOS. Também tem suas versões. O iOS tem algumas versões, como o Windows tem as suas versões. Além do iOS, nós temos um sistema operacional que hoje é muito popular, principalmente nos dispositivos móveis, como celulares e tablets. São os sistemas operacionais Android, que foi desenvolvido pela Google. Ok? Então nós temos esse sistema operacional para nos auxiliar nos nossos dispositivos. Hoje, utilizamos muito mais os celulares que os computadores. Temos muitos aplicativos hoje para celular, principalmente para os celulares que têm o sistema operacional Android. Diferente da Apple. A Apple tem o seu sistema operacional específico, que são os iOS. Hoje nós conhecemos alguns sistemas operacionais. Peço que vocês deixem no comentário os sistemas operacionais que eu não falei e que vocês conhecem, para que outras pessoas também venham conhecer. E quem sabe nós não utilizamos esse sistema operacional para uma próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.